Pastor, cuidar da alimentação também nos direciona para sermos um sacrifício vivo? Será que a reforma alimentar ela deve começar pelo coração? Né? Porque se a Bíblia pede que nós sejamos um sacrifício vivo, será que aí a alimentação entra também? Será que essa reforma tem que começar ali do coração da pessoa? Esse texto é fantástico, não é? Porque no Antigo Testamento ofereciam sacrifícios a Deus, mas o sacrifício era morto. Era entregue ali, derramado sangue. E agora Paulo vai dizer, não, você é um sacrifício vivo. Então, assim como um cordeiro era entregue totalmente para Deus, mas morrendo, você é entregue totalmente para Deus vivendo. Ó, presta atenção, você que está em casa, que o pastor agora vai falar um negócio que como eu digo, é sensacional. Isso aí eu acho que nós tínhamos que gravar na nossa mente isso que o pastor vai falar agora, sobre sacrifício. Se todos nós entendêssemos, né, Reginaldo, o que é ser um sacrifício vivo, nossa relação com Deus seria outra. E é exatamente isso que Paulo está falando agora. Paulo fala assim, não precisa mais oferecer um cordeiro totalmente para Deus, um sacrifício morto que apontava para Cristo. Agora você é um sacrifício vivo, a sua vida mostra. Porque sacrifício, essa palavra tem duas conotações, né? Uma é daquela ideia de sacrificar-se, de você viver uma vida de abnegação. E também é isso que Paulo está falando, a gente não descarta isso. Mas eu vou começar pelo ponto mais positivo. Paulo fala assim, ó, sacrifício é entrega. E a entrega completa. E a entrega do melhor. É o melhor cordeiro. Porque o melhor cordeiro foi dado para nós. Exatamente. Então, na verdade, Paulo sempre coloca o sacrifício humano como resposta ao sacrifício divino. Deus falou assim, vou pegar aqui o anjo que menos funções tem no céu e vou mandar para morrer para o homem. Deus poderia ter feito isso? Poderia, Deus pode tudo, ele é Deus. É ele quem vai determinar, mas Deus deu o melhor. E agora Paulo fala assim, assim como o sacrifício do céu foi o melhor, você agora é um sacrifício vivo. Isso envolve duas coisas, entrega total, porque o sacrifício é a entrega de tudo e do melhor. Segunda coisa, Paulo agora também está falando que uma vez que eu me coloco como sacrifício vivo, agora eu vou abrir mão de algumas coisas. Porque eu vivo para Cristo. Eu vivo para oferecer um sacrifício de louvor e adoração a Ele. Não vivo, mas Cristo vive em mim. É isso. Então, aí é interessante, né? Porque a gente vê isso na teoria, na prática a gente sabe que é totalmente diferente, né? Porque assim, a gente pode pegar aí a questão de um casamento. Quando a pessoa vai casar com alguém, né? Tem as juras de amor, né? Tem as juras que é feita. Não, eu vou te amar para sempre. Não, eu vou fazer tudo por você, né? A gente sabe que existe aquilo ali. Quando a gente conhece a Jesus, também a gente se encanta por Jesus. A gente fala, não, Jesus, agora eu quero fazer tudo pelo Senhor. Agora eu vou viver para te servir. A partir desse momento, agora a vida vai fluir. Eu vou fazer tudo o que o Senhor quiser que eu faça. Até um determinado momento, né? E daí quando a gente começa a perceber que as coisas não estão caminhando da maneira como eu queria que caminhasse, aí eu já começo a dizer, não, pera lá, senhor, mas isso aqui tá um pouquinho difícil, isso aqui não é assim. O fardo já tá pesado demais. Né? E eu falo isso, gente, porque assim, como a gente tá abordando uma questão que, como o pastor falou, as pessoas consomem muito, principalmente nos nossos dias, né, que o alimento, embora exista muita fome no mundo, mas nas grandes metrópoles o alimento é farto, as pessoas chegam em qualquer esquina, tem fast food, né? A pessoa vai ali tem um McDonald's, tem vários lugares para se alimentar. A gente chega naquelas praças de alimentação ali dos shoppings, a gente vê as pessoas com abarrotadas, né, daquela forma. Então as pessoas têm muito acesso hoje em dia à comida, né? E as pessoas hoje em dia elas meio que se consomem por isso, né? A gente sabe que é mais ou menos até que se tornasse um deus na vida das pessoas o alimento, né? A ponto de pessoas dizerem assim, se Deus quiser me salvar, ele vai ter que me salvar comendo isso aqui, porque eu não largo isso aqui, né? Eu não paro de beber, eu não paro de... Se Deus me quiser no céu, né, pastor Ivan, ele vai ter que me aceitar. Ele vai ter que abrir mão aqui da alimentação para mim. Veja que, por exemplo, assim, por isso que eu vejo Paulo quando ele diz assim, olha, tomem, por exemplo, a Cristo Jesus, né? Porque ele era Deus, mas ele se esvaziou do seu trono e ele veio a este mundo, ele se esvaziou de si mesmo, né? A ponto de se tornar um de nós.
Então ele diz assim, agora vocês tenham, então, por exemplo, Jesus Cristo. Então, ou seja, eu tenho que ter, o meu exemplo é Jesus, de submissão, de obediência, né? Então, ou seja, quando Deus pede algo para mim, eu tenho que entender que não é Deus me proibindo de fazer algo, é Deus me protegendo porque ele me quer bem. Exato. Eu gosto sempre de falar que o que vai definir para mim o pecado é o quanto eu quero ir além do prazer permitido. Então, Isso é sério, vamos hein? pensar. Sexo é pecado? Se feito com pessoas casadas, não. Mas Satanás vai agora falar, isso é um prazer, mas você pode ter mais prazer que isso. E aí eu vou além. Eu cometo os meus excessos e as pessoas vão pecar por aí. Foi Sendo a com mesma várias historinha mulheres. que ele fez com Eva. A mesma coisa. E isso acontece com a alimentação. Comer mata a nossa fome, mas nos dá prazer também. Claro que dá. As pessoas são Basicamente felizes. hoje, pastor, meu pai sempre falava assim, nossa, Piá, você come pra viver ou vive pra comer? As pessoas hoje não comem pra se alimentar, elas comem pra se satisfazerem. Satisfazerem. E aí, qual é o que Satanás vai fazer a mesma coisa com qualquer pecado? Só você olhar. Por que as pessoas não guardam o sábado? Precisam de dinheiro? Precisam. Satanás fala, precisa um pouco mais. Exato. Ele sempre vai falar assim, ele sempre vai pegar aquilo que Deus criou pro bem e vai colocar um pouquinho mais dele. E esse pouquinho mais dele é o que vai tirar o controle do homem de toda a situação, vai torná-lo dependente, viciado, escravo. Então veja, a alimentação, alimentar-se é pecado? Não. Depende do que eu estou me alimentando. Porque aí tem algumas coisas que Deus fala, filho, isso aqui você não poderia fazer uso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Exatamente. Só que aí o diabo fala assim, não, mas você pode ser feliz se alimentando disso aqui. Desde o Éden, Satanás está sempre falando assim, ó, Deus pediu para você não fazer isso. É porque se você fizer isso, vai te dar um prazer que Deus não quer que você sinta. Que Deus é esse que quer te privar desse prazer? Exatamente. Aí entra o ponto. Por que eu quero esse prazer a mais? Porque eu quero ser servido. Exato. Porque é pro meu prazer. Exatamente. Pastor-